Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, que lindo! A gente vai para uma mensagem agora que ela é, sabe, uma maneira poderosa de você acelerar a sua vida de uma forma tão extraordinária que em pouco tempo você vai ver os frutos e talvez você se tornará irreconhecível. Simplesmente pelo fato de fechar brechas para viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp e que nessas horas já deve ter milhares de pessoas lá, em nome de Jesus. É só você clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Aqui abaixo tem uma descrição, você clica lá. Entra na nossa comunidade. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Às quintas, o Mentoria de Vida, que é essa mensagem que você está assistindo agora. E todos os dias, de segunda a sexta no SBT, às 7 horas da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero fazer um convite que você seja parte da nossa comunidade, daquilo que Jesus está fazendo. Então agora, se você já entrou na comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. E vamos pro vídeo agora. A mensagem começa bem facinho, o começo dela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Está vendo a diferença do Mentoria de Vida para a mensagem do canal? Aqui, irmão, o buraco é mais embaixo. Aqui pede para sair. É que a gente amadurece e tem coisas que vão se tornando parte da nossa caminhada que a gente não pode ignorar. Bom, quando a gente é garoto, a gente tinha medo do escuro, lembra? Tem gente velho que ainda tem medo do escuro. Acabei de ver 3 pessoas. Por que a gente tinha medo do escuro? Porque no escuro a gente não sabe o que tem lá. Então, como o escuro é um lugar desconhecido, então você perde a referência. E pelo medo do que possa ter, você foge daquele lugar. Eu me lembro de quando eu era criança, que dormir no escuro não foi um grande desafio, mas ir tomar água no escuro era. Irmão, o caminho do meu quarto até a cozinha era um sangue de Jesus tem poder. Está repreendido o diabo, sai agora. Qualquer barulho que eu ouvia. Irmão, e você sabe que casas fazem barulho de noite. Vento, dilatação de material por causa de frio e calor. Só que ninguém explica isso para uma criança. E você está aqui deitado, uma escuridão absurda. E quando você ia para o sítio? Que o sítio é mais escuro do que o normal. Porque, estou contando a minha vida agora. Mas aí você ouviu um barulho assim. Aí, pronto, o diabo acabou de entrar na casa. Tô sendo sincero, mas só para você entender o ponto. A escuridão é um lugar onde você não tem domínio, é onde você não tem controle. Então, basicamente, brechas
São lugares que você não tem controle, que é o lugar que você não mostra, que você não conta, que você esconde. E são exatamente nesses lugares que estão os teus pontos fracos de destruição. Então você imaginar mais ou menos assim: é como se fosse um navio, e nesse navio tem um pequeno buraquinho lá embaixo, que o capitão sabe do buraco, mas ele não conta para ninguém. E ele continua navegando. Mas a cada 2 dias ele vai lá embaixo, ele pega uma toalha, retira toda a água, e ele vai vivendo assim durante muito tempo. Só que na primeira vez que ele foi, tinha pouca água. Depois, quando ele voltou, já tinha mais água. Até um dia que ele não vai conseguir mais voltar, porque já está cheio de água e não tem mais o que fazer. Mas tudo começou com uma pequena brecha, com um pequeno lugarzinho. E lá naquele lugarzinho foi crescendo, crescendo, até que um dia o casamento acabou. Até que um dia os filhos já não têm mais respeito pelo pai. Até que um dia você perdeu o seu trabalho. Até que um dia você perdeu o seu temor. Até que um dia você não ama mais a Deus porque perdeu toda a fé. Mas tudo começou pequenininho e sempre num lugar escuro. Escuro porque você quis que ficasse escuro. Escuro porque você sabia que se tivesse luz em cima, você teria que resolver. Mas você deixa escuro. E aquilo que é pequeno vai crescendo ao longo do tempo, até um dia que aquilo que você deixou te destrói. A gente é maduro para conversar sobre isso. A gente é maduro para olhar um no olho do outro e dizer que talvez na nossa vida ainda existem coisas escondidas, que talvez ainda existem compartimentos da nossa embarcação com vazamentos que a gente não mexeu e está lá. A gente volta a cada 3 meses, 2 dias, whatever. A gente volta, resolve de maneira paliativa, mas ainda está lá. E ainda incomoda. E sabe, só tem uma maneira de a gente resolver algo semelhante: colocando luz em cima. A vida é mais ou menos assim. Nós somos enganados pelo mal. Nós fomos enganados. A gente caiu numa pequena mentira. E essa pequena mentira normalmente está conectada com o nosso orgulho, porque a gente disse que não ia fazer mal para a gente, que não ia dar nada. Não, eu tenho o domínio próprio, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí a gente começou dando um primeiro passo. Isso é tão sério. Quantas famílias se perdem todos os dias por causa de uma salinha escura que não foi cuidada? Quantas vidas com Deus que são destruídas por conta desses pequenos quartos escuros que gerou trevas sobre uma casa inteira até o dia que não teve mais esperança? Quantas coisas na nossa vida a gente esconde de todo mundo, mas a gente não consegue esconder do espelho. A gente não consegue esconder do nosso sono. A gente deita e aquilo está lá, batendo, nos humilhando. Está lá, tirando a nossa paz, roubando o nosso sono. E a gente vai passando por cima. A gente não cura, a gente não resolve, porque às vezes vai nos cobrar bastante. Às vezes vai nos cobrar um posicionamento firme. Às vezes vai nos cobrar uma hombridade de um nível que a gente nunca teve. Sabe, mulheres, vai nos cobrar que a gente vai perder relacionamentos, vai ter que mudar rotas muito dramáticas. Mas se eu te dizer que é muito melhor fazer enquanto o barco navega do que depois quando o barco ir para o fundo. E se eu te falar que é muito melhor a gente resolver agora
do que depois enfrentar a dor das péssimas decisões. Se eu abrir meu telefone aqui, meu direct, você vai ver uma série de mensagens. De primeiro, gente que está traindo a sua família e que está vivendo uma vida dupla e que agora está entre a cruz e a espada. Um lado está pressionando e o outro está quase descobrindo. Gente que está devendo porque pegou dinheiro emprestado para pagar algo que a esposa não sabe que ele comprou. Pessoas que tomaram decisões erradas, não contaram para ninguém, não tem para ninguém para pedir ajuda agora. Porque quem faz as coisas escondidas, é muita humilhação pedir ajuda no público. Então elas param aqui, que ninguém vê. Quantas mensagens eu já recebi. E sabe, quando eu voltei para Jesus, eu também mandei uma mensagem para alguém de coisas sombrias da minha vida. Mas esse é um negócio, é a gente que vai deixando. Quando a palavra está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo passa em revista e fecha todas as brechas. E brecha pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser uma amizade que você tem, pode ser o lugar que você frequenta, pode ser a pessoa que você convive, pode ser o tipo de conversa que você nutre. Porque é assim que o mal entra. Eu sempre digo e aprendi assim: com pecado você não brinca, você passa longe. Com limite você não experimenta, você passa longe. Esse negócio de jogos de azar, tem gente que está destruído e ninguém da família sabe. Está pegando dinheiro de agiota para pagar outra agiota. A vida está destruída. Casamentos destruídos. Pessoas que estão afundadas na pornografia. Gente que está aprofundado em relacionamentos tóxicos. Mas tudo começou com uma brecha. Como que a gente resolve? Colocando luz em cima. E como que a gente coloca a luz em cima? Primeiro, com Cristo. A gente precisa rasgar o nosso coração com Jesus e dizer: Deus, eu tenho um problema. Porque a gente não reconhece que é um problema. A gente diz: não, eu vou resolver, é simples, eu consigo. Não, você tem um problema. Não, você tem um problema. Se você tem uma brecha, você tem um problema. Você tem que dizer para o Senhor: Jesus, eu tenho um problema. E eu tenho um problema nessa área. Irmão, Judas não tinha problema com adultério. Judas tinha problema com dinheiro. Tem gente que o problema é a mulher. Então o seu problema é com mulher. O seu problema não é com dinheiro. O problema é que normalmente quem tem problema com uma coisa joga uma cortina de fumaça na outra. Ele ataca o que ele é um ponto forte, mas ele esconde um ponto fraco. Então reconhecer que nós temos um problema é o primeiro passo. Se Judas chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, dinheiro comigo não dá. Eu sou bom de administrar, mas eu sou zolhudo. Vai ter uma hora que isso vai me destruir. Então não brinca com limite. Se o seu problema é com mulher, não brinca com limite. Não esteja em grupos, não manda direct. Se alguém te mandar um direct, não responde, tonto. Eu prefiro passar por ignorante e grosseiro do que perder a minha família amanhã. É melhor, entenda, coloque limites que te protejam a longo prazo. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja as suas finanças, proteja a sua vida com Deus. Porque a pior coisa da vida de alguém é ser achado em falta, porque escondeu o que deveria ser tratado. Colocar luz em cima, primeira coisa, diga para o Senhor: Jesus, seguinte, eu tenho um problema com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me traga perdão. Mas eu preciso que o Senhor me abra o caminho, que o Senhor mostre para mim o que eu devo fazer. Irmão, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. E é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Mas o nosso primeiro ponto é tentar esconder. Por que Adão e Eva, quando Deus desce no jardim, eles se escondem? Porque na cabeça deles dá para esconder alguma coisa de Deus. De Deus a gente não esconde nada. Só que quando a gente esconde de Deus, o mal usa isso para nós, contra nós, para nos afastar de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai orar, o mal vem e diz: você não pode, você não tem direito. Por quê? Porque você esconde algo, mas você nunca escondeu nada, porque Deus sempre soube de tudo. Então você resolve primeiro com Deus: Deus,
eu tenho um BO para resolver. Senhor, me ajuda. E aí depois, se proteja. Escute bem o que eu vou te falar. Não me leve a mal, mas tem coisas que mexer depois de muito tempo não resolve mais nada. O fato de nunca mais fazer já é um grande passo de cura. De nunca mais mexer com aquilo já é um grande passo de cura. Mas não deixe de colocar luz em cima. Sabe como que você pode colocar luz em cima de coisas que podem te destruir? Trazendo para uma roda de pessoas de confiança a área que você precisa de proteção. Ponto. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Cada um tem um ponto fraco. E o ponto fraco de quase todo mundo é muito parecido. É sempre duas coisas: ou é dinheiro, ou é o sexo oposto. Na maioria das vezes é isso. Mesmo que você não tenha tanto problema, é importante você ter coisas que evitem problemas, correto? Como que você coloca uma luz em cima? Pronto, minha rede social. Minha esposa tem no telefone dela. Pronto, já resolveu um problema. Tem no telefone dela. Meu WhatsApp está logado no meu computador lá em casa. Minha senha do telefone, ela tem o acesso. E alguém vai dizer, disso é falta de privacidade. Não, meu lindo, isso aqui é defesa. Isso aqui é sabedoria. Eu não quero ter nada no futuro que roube a minha paz e que tire a minha família, que me coloque de maneira escravizada, de subir para pregar e não ter coragem de olhar no teu olho. Então melhor, deixa tudo acessível. Eu fui fazer o Legendários no final do ano, e eu não sabia que podia deixar o telefone com os Legendários. Eu deixei com a minha esposa. Já pensou que gostoso que é tu ficar 3 dias fora sem medo de alguém mandar uma mensagem e a tua esposa ver? Isso é libertador. Você não ter nada que o mal possa usar contra você. Isso é libertador. Fechar as brechas é colocar a luz em cima, aonde o diabo nunca vai ter legitimidade para te atacar. O Billy Graham falava uma coisa. O Billy Graham dizia: eu não fico sozinho em ambiente com nenhuma mulher, e não pego dinheiro na minha mão de lugar nenhum. O dinheiro vai direto para a associação e eu tenho o meu salário. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. A gente tem uma associação evangelística que cuida de milhares de pessoas. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Agora, uma escola chamada Preach School, que é o nome da nossa escola de teologia. Eu não sei a senha do banco, eu não tenho um cartão dessa conta, e eu nunca mexi em um centavo. Sabe qual que é a garantia? A garantia é porque não tem nada no meu nome, não tem um cartão, não tem nada. Não existe como o inimigo te manchar se você não deixou brecha. Esse é o negócio. O diabo só consegue destruir quem deixou brecha. Nós temos que nos tornar blindados. Blinda o teu casamento, blinda as tuas amizades, blinda a maneira que você fala. Lindo, quando você estabelece o padrão, você coloca a luz em cima, você tem pessoas que te ajudam a não cair nesse ciclo. Você entende? Se o seu problema é com pornografia, crie procedimentos que você não será tentado. Não leve o telefone para o banheiro. Converse com a sua esposa. Fala a verdade. Você vai chegar uma hora que você criou um mecanismo que você não consegue mais fazer errado. Porque você botou luz em cima. E tudo que você coloca a luz em cima, o inimigo não tem mais acesso. Isso é em tudo. Nas finanças, não compra nada escondido, minha linda. Esse negócio que alguém diz, não, pega o cartão e compra escondido, até o dia que você estiver endividada e seu marido descobrir da pior forma, e talvez o seu casamento acabe por conta de uma besteira. Não existe isso. Quando você casa, principalmente, não existe vida minha, vida dele, é vida de vocês. Se a gente aprende logo, o inimigo não vai ter ação na nossa casa. Coloque fundamentos sólidos que você não se destrua. Eu completo a palavra dizendo para você o seguinte: para tudo a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer. Porque existem coisas erradas que a gente faz e acredita que estão certas, porque o Espírito Santo ainda não nos convenceu, ou porque a gente não deu acesso a Ele. Eu conversei com uma pessoa esses dias,
E ele falou algo interessante. Ele disse: eu traí a minha esposa. E aquilo para mim não parecia errado. Eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: cara, eu sou homem. Homem é assim. Eu falei: quando foi que isso mudou? Ele falou: foi o dia que eu conheci Jesus. O dia que eu conheci Jesus, eu vi o covarde que eu era. Eu vi que eu não traía só a minha esposa, eu traía toda a minha família. Esse dia o Espírito Santo me convenceu e a minha vida mudou. Entenda que para tudo na vida a gente precisa de Jesus, até para descobrir aonde está o vazamento. A gente precisa dele para saber aonde é o ponto sombrio da nossa história, que precisa de cura. Não é sobre um remendo, é sobre uma cura que não vai mais te afetar naquele lugar. Resolva as coisas antes que aquilo te assombre na sua vida. A pior vida é aquela que você fica assombrada. Coisas que você não resolveu e que a vida dá uma volta e quando vê te encontra na metade do caminho. Aconteceu um negócio comigo interessante esses dias. Eu tava num evento e uma mulher chegou e falou assim para mim: eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, pode falar aqui. Tá toda a minha equipe, pode falar aqui. Ela falou assim: não, é só com você, é particular. Falei: sai pra lá, Satanás. E ela começou a insistir. E eu falei para ela: minha linda, você não está entendendo. Eu não vou ter uma conversa em particular com você. Você entendeu isso? Se você quiser falar aqui, está aqui o segurança, está aqui o meu produtor. Você vai falar aqui, mas eu não vou sair daqui com você. Eu não vou conversar com você. Você entendeu? Ela: não, é algo que diz respeito a você. Irmão, e se eu tenho um rabinho preso? Eu desmaiava na hora, irmão. O único que saiu atrás foi o meu produtor, que estava mais curioso do que eu para saber o que era. Ele foi atrás para perguntar o que é. É que foi mesmo, mas não perguntou. Mas ele ficou muito curioso. Mas entende que a brecha é assim, é pequena. Um directzinho chega e você abriu o perfil. E não é feia, tá? Nossa, sangue de Jesus tem poder. Aí você fala: ai. Sabe onde começa o erro? Quando você abriu, já começou. Agora, se você abrir e visualizar, aí a pessoa vai mandar assim: uai, não vai me responder? Aí tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para você. Fecha a brecha. Quanto antes você fechar as brechas e colocar a luz em cima, você está defendendo a longevidade da sua história. Eu não sei você, meu lindo, mas eu quero pregar essa mensagem para o resto da minha vida. Eu quero ter os meus filhos comigo para o resto da minha vida. Eu quero que eu esteja velhinho e eles dizer para mim: o papai honrou a mamãe, o papai cuidou da gente. Eu quero que a minha filha um dia diga: eu quero casar com um homem igual o meu pai. Você entende? E olha, que fique claro, eu não estou contando vantagem e não estou dizendo que sou perfeito. Pelo contrário, estou dizendo que sou exatamente como vocês. Todo dia algum vazamentinho na embarcação aparece. Tem alguns que eu demoro dias para resolver. Alguns demoram horas. Mas não dá para viver com coisas escondidas. Você quer ser livre? O primeiro ponto é: feche todas as brechas. Ou como o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o capítulo 10, versículo 11 diz: mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se tiver alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus e que quer tomar essa decisão, hoje é o seu dia. Você achou que ia terminar assim, de qualquer jeito? Eu sou um evangelista, nada mudou. A primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. E hoje
Você quer tomar a melhor decisão da sua vida, que é fechar todas as brechas e entregar o teu coração por inteiro para o Senhor Jesus. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas você abandonou. Uma brecha entrou, aumentou ao ponto de sufocar a sua fé. Mas hoje você está aqui e você quer voltar para Ele. Então essa é a oportunidade única para você. Não é sobre fechar as brechas somente, mas é sobre entregar o controle da embarcação para o Senhor Jesus. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, no 3 você vai levantar a mão. No seco assim? Sem nenhuma promessa? Não. Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Então eu vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você levante a sua mão, a gente ora e termina essa noite maravilhosa aqui em São Paulo. 1, 2, 3. Só você que está tomando essa decisão, levante a mão. Só você que está tomando a decisão, levante a mão só para eu ver de novo, porque eu acho... Oh, meu Deus. Eu nunca vou acostumar com isso aqui. Esse é o maior presente da minha vida. É o que faz valer a pena voltar amanhã para casa e dizer para os meus filhos o que eu estava fazendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém.